Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do senhor Altino. Altino, muito obrigado pela presença. Obrigado mesmo. Eu queria que o senhor se apresentasse primeiro para depois a gente começar a conversar um pouquinho. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Sou Altino Cristofoletti Júnior, engenheiro civil, sou de Rio Claro, interior de São Paulo. E há quase 30 anos nós fundamos, juntamente com um sócio, a Casa do Construtor, que é um empreendimento, um negócio voltado para aluguel de máquinas e equipamentos para construção civil. Há 30 anos, de forma muito pioneira, nós estruturamos esse negócio e conseguimos desenvolvê-lo através do franchise. Hoje são 450 lojas distribuídas por todo o Brasil e 3 no Paraguai. Parabéns, hein? Primeira pergunta, como surgiu essa ideia da Casa do Construção? Bom, empreendedor desde criança, por necessidade de sobrevivência. Bem-vindo ao mundo. A maioria dos 99% dos que eu conheço é necessidade de sobrevivência e pagar a conta na família. É verdade. Então, família muito humilde, desde de criança já comecei a entregar jornal, já montamos uma estrutura para entregar o jornal da cidade. E conheci Expedito, meu sócio, desde a infância, e sempre quisemos estruturar algo juntos. Em 93 tivemos a oportunidade então de fundar a Casa do Construtor. No primeiro momento, esse negócio estava estruturado para vender material de construção, material básico, pedra, areia, cimento. E como naquela época, né, década de 90, depois de todo o milagre econômico, não tinha trabalho, era muito difícil. Então, para sobreviver, tinha que fazer 10 mil coisas para poder sobreviver. Então, eu tinha uma pequena empreiteira, ele também, mas montamos o depósito de material de construção e como não tinha muitas obras, a gente tinha literalmente lá meia dúzia de equipamentos, uma betoneira, um vibrador, e a gente colocou isso para alugar. Depois de um ano, a gente entendeu que tinha sinergia o negócio, mas eram negócios diferentes, né? Hoje a economia compartilhada está em moda. Naquela época a gente não sabia o que era economia compartilhada, mas a gente entendeu que alugar máquinas tinha um propósito muito bacana, né? Que você conseguia fazer com que as pessoas pudessem utilizar um equipamento pelo tempo que necessitava. Depois de um ano, a gente entendeu que a logística era diferente, material de construção você só entrega os materiais. Na locação você tem que levar e tem que trazer de volta. Em material de construção você tem um local de estoque, mas no nosso caso você precisa ter um local de manutenção para deixar o equipamento em ordem. Então nós pivotamos, né, hoje também é um termo técnico utilizado, na época não sabíamos que era isso, mas a gente entendeu que para ter foco, para ter sucesso, era importante a gente ficar só com a locação de máquinas. Foi o que fizemos, de forma pioneira, e trouxemos uma série de inovações para a época. Quem trabalhava com locação de máquinas eram empresas que focavam o atacado, grandes obras, e alugavam normalmente equipamentos maiores por períodos longos. Nós, por não termos capital, e esse negócio de capital intensivo, utilizando aqueles pequenos equipamentos que tínhamos, começamos a alugar por dia e abrimos uma pequena loja com balcão, né? Naquela época o pessoal tinha um depósito que era escondido. Não, nós colocamos uma loja, trouxemos então os conceitos de varejo e começamos a alugar para o varejo da construção civil, né? Que a gente chama lá, que é a construção do formiguinha. É a venda, às vezes compra o cimento até por quilo, né? Não por sacos. E foi aí então que a gente começou a se estruturar, se aperfeiçoar, e entendemos que o franchising poderia ser algo muito interessante, porque ele envolve dois empreendedores, né? O empreendedor que tem o conceito, que já atua no mercado, e o outro empreendedor que é o franqueado, mas que conhece aquele território e não está atuando. Depois, então, de testar bastante, nós abrimos em Rio Claro, Araras, aí depois de quase 5 anos nós abrimos a primeira franquia, que foi em Americana. E de lá para cá, com muito trabalho, muita dedicação, né? Foi 1% aí de inspiração, o resto foi só transpiração. A gente vem construindo, então, a Casa do Construtor, com esse foco de alugar máquinas e equipamentos. Ao longo do tempo, fomos aumentando o portfólio,
o que ajudou muito agora na pandemia. E hoje, além de a gente alugar os equipamentos básicos de construção, a gente aluga também equipamentos de jardinagem, equipamentos de limpeza, enfim, todo equipamento que uma obra precisa, desde a sua concepção até o seu término e depois na sua manutenção. A gente chega num patamar na vida que a gente está bem, mas as pessoas esquecem as dificuldades que a gente passou, né? Eu sempre pergunto, porque os nossos assinantes, eu sempre ouço eles perguntarem a seguinte coisa: quais foram as dificuldades? Porque a gente sabe que nada de graça vem, né? Muita noite sem dormir. E eu tenho um senhor que fala para mim, que eu admiro ele muito, que ele tem 90, ele fala a seguinte coisa: empresa boa é aquela que já se arrebentou. O cara que conseguiu, porque o cara que diz que nunca teve problema, dificilmente é empreendedor ou é empresário. E ao longo desses anos, 31 anos que a gente faz, eu descobri que isso é a mais pura verdade. Então, se fosse possível, o senhor fica à vontade, quais foram as maiores dificuldades? Não sei, chegou a um ponto e falou assim: eu não estou mais aguentando, ou ganhei uma úlcera, está difícil aí meu sócio, como é que é feito? Se eu puder, fique à vontade. Com certeza. Nós tivemos inúmeras dificuldades, né? Mas eu poderia ressaltar algumas, né? A primeira é o seguinte: quando nós começamos, a gente não conseguia viver do negócio, nem eu, nem meu sócio. Porque a gente tinha várias outras coisas, né? Eu tinha uma pequena empreiteira, uma fábrica de blocos, ele também fazia da mesma forma. E quem foi tocar o primeiro negócio foi o irmão do meu sócio, né? Que era funcionário. Que era um funcionário nosso, porque a gente estava ainda iniciando, não sabia se ia dar certo. Naquela oportunidade era material de construção. Passado um ano, ele chegou no final do ano e falou assim: olha, não quero mais, não é o que eu quero, tá aqui. Tá a chave, fechou a porta. Nossa. E daí? Aí foi um primeiro grande escolha. O empresário vive de fazer escolhas todo dia, né? E é o conjunto dessas escolhas que vai traçando o caminho, né, a jornada, e que vai falar se esse negócio vai dar certo ou não. Bom, diante dessa dificuldade, a gente já sabia que a coisa poderia dar certo, né? Meu sócio, então, conversando, não dava para os dois tomarem a frente. Então ele tomou a frente nesse primeiro momento, né? Escolhas difíceis, saiu da onde todo o contexto estava trabalhando e ele foi viver do negócio. Então, acho que essa dificuldade fez a gente entender que uma sociedade tem que ter os valores muito bem afinados, né? As cabeças necessariamente não vão comungar de todas das escolhas, né? Mas os valores muito bem alinhados ajudam muito bem a ir escolhendo, fazendo as boas escolhas. Essa foi uma grande dificuldade e que no fim deu certo. A outra, uma questão mais de cultura de negócio. Naquela oportunidade, ninguém sabia que podia alugar os equipamentos, principalmente no interior. Sim. Todo mundo queria era emprestar. Então a gente vendia lá um cimento, uma pedra e areia, e o cara queria, o cliente queria emprestar a betoneira, né, que é o equipamento para fazer o concreto. E isso foi um trabalho muito grande de cultura, né? Trazer para dentro desse contexto a possibilidade de alugar e não simplesmente comprar ou ter a posse do equipamento, né? Ou emprestar. Então, esse trabalho da cultura, ela foi fazendo com que a gente olhasse os nossos paradigmas e conseguíssemos a todo instante falar: será que essa é a coisa certa? Será que não existe um outro caminho? Tanto é que quando a gente começou a abrir as primeiras franquias, a gente ia para cidades lá no contorno, no entorno de Rio Claro. Fomos para Araras, depois Limeira, Americana. A gente ia para cidades em que não tinham concorrentes, porque a gente acreditava que lá a gente ia ser o rei, né? Lê do engano, porque quando nós tivemos a necessidade de ir para uma cidade que foi Limeira, e lá já tinha um concorrente, a gente entendeu que lá já tinha a cultura da locação. E a coisa cresceu muito mais rápido do que numa loja que não tinha ninguém. A concorrência às vezes é importante. Veja como é importante a gente olhar para o conjunto da situação e o competidor, né? Eu costumo falar dos nossos competidores. Na verdade, quando alinhados com um trabalho sério, profissional, isso ajuda muito todo o segmento. Né? Beleza. Voltamos já.
O nosso programa Vida de Empresário está de volta. Os grandes nomes da economia que geram empregos, movimentam o Brasil, estão aqui no nosso programa, compartilhando suas experiências, suas histórias, vitórias e dificuldades. Programa Vida de Empresário, histórias de quem faz o Brasil crescer. Siga-nos nas redes sociais e visite nosso site. Até lá. Vamos falar um pouquinho sobre família e sociedade. Primeiro, sociedade nós escolhemos, né? O nosso sócio a gente escolhe, tem as nossas divergências, mas o que eu vejo todas as empresas familiares aos 31 anos, que o sócio quando escolhe, a gente pode ter divergência, mas na hora que abre a porta vale aquilo que nós conversamos. Diferente de algumas gerações que o cara perde na votação e quer destruir o outro negócio dele. Então, primeiro, como é que vocês enxergaram isso? Porque vocês têm filhos, né? Vocês pensaram nisso para cultura, valor, essas coisas são fundamentais, carisma. E uma coisa muito forte que eu vejo nos fundadores, todos eles falam que isso é fundamental para o crescimento, palavra. É uma coisa fundamental, eu vejo eles falando assim, eu só cresci porque eu tinha palavras, as pessoas confiavam no meu negócio. Porque quando eu me arrebentei, se os caras não confiassem em mim, eu não estava. Então, primeiro, escolher a sociedade e depois como preparar a família para essa sociedade, os seus filhos, os filhos do Expedito, seu sócio, como é que vocês fizeram tudo isso? Muita coisa. Esse realmente é uma questão chave para os negócios terem perenidade. Perpetuação. Né? Quantas histórias construídas numa geração e destruídas na segunda, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Pois é. Quando nós começamos, nós estávamos numa fase da vida muito difícil, né? Filhos pequenos. Meu sócio tem 2 filhos e eu tenho 3 filhos. Eles estavam num momento de vida nossa muito difícil. A gente trabalhava 12 horas por dia. E dentro desse contexto, eles viram as dificuldades que a gente tinha. Essa construção desse sonho, né, ela foi viável porque a gente compartilhou isso com a família e a família entendeu que para construir, tornar isso realidade, tinha que estar junto, né? Nas dificuldades, nas alegrias, enfim. À medida que os sócios vão construindo algo do zero, aquilo que é construído é como se fosse um filho. Sim, mas né? É verdade. A gente cuida da casa do construtor como se fosse um filho, né? Mas os nossos filhos, em que pese estarem dentro desse contexto, não estavam no dia a dia da empresa, né? E é natural eles não entenderem as decisões que nós tomamos em fruto das escolhas que nós tivemos que fazer diante daquele momento histórico que a gente estava vivendo. Os 2 filhos do meu sócio, o Bruno e a Mariana, eles já começaram a trabalhar na empresa naquela oportunidade, né? A gente tinha algumas lojas próprias, além da franqueadora. Então, o Bruno e a Mariana começaram a trabalhar na loja própria. Os meus filhos ainda pequenos não participaram dessa evolução. Mas à medida que a coisa foi crescendo, né, o Bruno e a Mariana foram se envolvendo mais. Hoje o Bruno é diretor na área de expansão dentro da franqueadora, né? Mas meus filhos, uma foi estudar moda, né, que não tinha muito conexão. A outra, a Natália, fez administração. E o Natan tem 20 anos, ainda está no processo ainda de estudo, né? Está fazendo administração também. A Natália hoje trabalha em lojas próprias nossas, né? Mas a gente entendeu que para a gente ter perenidade tinha que ter governança, né? Fundamental. Então foi muito importante quando a gente teve um processo de se tornar um empreendedor Endeavor, né? A gente foi escolhido como empreendedor Endeavor. A gente entendeu naquele momento que era importante trazer governança corporativa para dentro do nosso negócio. Então a primeira coisa que fizemos foi trazer uma auditoria externa para deixar coisa redonda, toda redondinha, né? Hoje já há mais de 10 anos com auditoria externa, não tem nenhuma ressalva, tudo certinho. Nós estruturamos um conselho consultivo de administração, né? Desde 2010, com conselheiros, inclusive, independentes, né? E começamos a trazer isso, e começamos a trazer para dentro desse fórum, né, nas reuniões,
os filhos. Eles começavam a participar em algum momento da reunião para entender um pouquinho, né? Que a gente estava pensando em algo para frente, né? Para o futuro, pensando em outras gerações. E aí, nós, há 6 anos, fizemos o primeiro acordo de acionistas. Nós tínhamos o contrato nosso que assinamos uma vez, ficou dentro da gaveta, nunca mais olhamos o que era. Mas nós entendemos que tinha que fazer um acordo de acionistas, em que, inclusive, as famílias pudessem participar juntos. Fizemos alguns cursos para entender o que era isso. Eu fiz um curso de conselheiro no IBGC, o Espírito também fez. E aí começamos a fazer junto isso com a ajuda de um advogado, né, que deu as principais linhas de discussão. Mas nós passamos mais de um ano conversando sobre os temas, né, de sucessão, de quem poderia trabalhar ou não na empresa sendo da família, enfim, todos aqueles tópicos básicos, vamos chamar básicos de um acordo de acionistas, e foi muito rico aquilo lá. Como a gente estava num momento, graças a Deus a gente sempre teve momentos bons dentro da empresa, em que pesa as dificuldades, o bom é fazer isso quando está tudo perfeito, bom, tudo bom. Né? Porque depois ninguém está pensando nos problemas, Não. nós estamos pensando em futuro, em expansão, em faturamento, em lucratividade. Então, isso foi muito importante, a gente ter feito nesse momento da nossa momento história. Bom de união da família. E aí, depois de um ano, a gente celebrou junto o primeiro acordo de acionistas, fizemos, além do acordo, um código de conduta, né, com os princípios éticos, para que os filhos pudessem já entendendo, mesmo eles não estando à frente da empresa, né, como um sucessor executivo ou trabalhando na empresa, eles vão ser herdeiros e eles têm que ter... Não, e vão ser sócios amanhã de qualquer jeito, não vai mudar. Exatamente. E aí, agora, há um ano atrás, a gente aproveitou também esse momento de pandemia, que estávamos mais em casa, revisitamos alguns aspectos, né, do acordo, que ele é vivo, né? Sim, não, ele a empresa vai vai mudando. E nessa reolhar, né, a gente montou, junto com outro conselheiro de fora, um conselho de família, vamos dizer assim, em que os filhos estão participando mensalmente de uma reunião onde eles podem ver os resultados, o que está acontecendo dentro da empresa, e para que eles possam começar a entender também quais são as dificuldades, por que a gente toma aquelas escolhas, faz aquelas decisões. E esse conselheiro ajuda também eles pensarem como conselheiro, né, como possível decisor ali amanhã, né, no momento... porque eu sempre digo que amanhã, 30, 40, 50, ele vai ser sócio do mesmo jeito. Sem dúvida. E eu sempre digo, não adianta discutir, é melhor trazer para o lado se tiver problema, porque amanhã vai ser sócio e vai ser pior. Mas nós estamos chegando ao fim, tá vendo? No nosso programa, eu quero te agradecer de coração, eu sei que você veio de Rio Claro. Agradecer o Braulio pela indicação, foi maravilhosa a sua entrevista. Eu quero ceder um livro nosso de presente, te agradecer. Bacana, empresa familiar, que é a base caso da nossa sociedade Não, 99, empresarial, tá conversando com a Fies, você viu que 99% das empresas no Brasil hoje são familiares, né? Muito bom, muito bom. Então, estamos encerrando o nosso programa, eu quero te agradecer, foi uma entrevista maravilhosa. Espero que na próxima a gente possa trazer um filho, que é importante ouvir o outro lado, a gente sempre traz também, porque os nossos assinantes sempre falam, pô, mas é importante, que nem eu falei, a dificuldade todo mundo passou, saber se vai ter dinheiro para pagar a conta ou não, isso é inevitável para todo mundo, de A a Z, né? E vocês saíram bem, eu acho que é por isso que estão firme e forte. Parabenizá-lo pela sua estrutura, pela estrutura que você fez familiar, está perfeito, eu acho que você foi além do seu tempo. Mas quero te agradecer de coração, muito obrigado mesmo, viu? Parabéns, Domingos, aí pelo obrigado. Empreendedorismo, empreendedor que você é, e traz esse tema tão importante, né, para esse mundo e para o desenvolvimento dos negócios. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Se você quer ver esse e outros nossos programas, veja pelo nosso site e acompanhe nas redes sociais. Até lá.